A palavra de Deus hoje nos coloca diante da festa que celebramos de São Pedro e São Paulo. Como disse no início, esta festa está escrita no calendário litúrgico antes mesmo do que o Natal, desde o século IV. Digo isso para a gente perceber a importância destes apóstolos na história da igreja. Nós escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos a libertação milagrosa de Pedro da prisão. Nos Atos dos Apóstolos vimos toda aquela intervenção divina enquanto a igreja rezava. Mas a mensagem principal é dizer aos cristãos que os discípulos de Jesus têm o mesmo destino e os mesmos passos do Mestre. Não poderia ser diferente, porque ser discípulo é justamente seguir o Mestre. E seguir o Mestre não só nos caminhos bons e nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis. O caminho que Jesus fez nós já sabemos, e a prisão de Pedro e dos apóstolos tem as mesmas características. Era perto da festa da Páscoa, não foi outro dia, mas perto da festa da Páscoa, estava perto da festa dos Ázimos, Jerusalém, Herodes, os açoites, mandados para a prisão. Portanto, aqui está para nós uma mensagem. Primeiro, uma mensagem deste caminho. Ser cristão, muito diferente de tantos pregadores que hoje aí por aí estão na moda, não é ter vida boa. Ser cristão não significa essa prosperidade que determina em Deus ter uma promessa para me dar vida boa, dinheiro, prestígio, sucesso. Não é assim que prega por aí? É isso que é ser cristão. É isso que é ser abençoado por Deus. Portanto, quem não tem dinheiro, nem vida boa, nem sucesso, então não é abençoado por Deus? Não sei se Deus faria assim, né? É um convite a que a gente assuma de fato, pela fé, a nossa vida. Jesus nos prometeu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Não foi casa, nem apartamento, nem carro, nem prestígio, nem fama, nem nada disso. E disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Portanto, seguir também as pegadas de Jesus nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, nos momentos de dúvida, nos momentos em que somos abandonados, nos momentos em que nós somos traídos, como Jesus foi, nos momentos das tentações que nós sofremos, como Jesus sofreu. Assim, a primeira leitura nos coloca diante de uma questão que cada um deve responder. Eu estou disposto a crescer na fé, compreendendo de fato o que é ser cristão, como fizeram os primeiros cristãos, como fizeram os apóstolos. Então é estar consciente de que eu também devo enfrentar a cruz, mas na confiança que os próprios primeiros cristãos tinham, os apóstolos, que a história não termina na cruz. Jesus não está na cruz, está na glória de Deus, vitorioso sobre a morte, sobre o mal e sobre todo o sofrimento. Depois nós lemos na segunda leitura de Paulo, aquilo que nós chamamos, na São Paulo apóstolo, o seu testamento, o testamento do apóstolo. Paulo aqui está velho, está na prisão. É por isso que ele fecha a conta, digamos assim, vulgarmente. Eu combati o bom combate, corri a corrida, guardei a fé, estou para ser derramado e tenho certeza que vou receber a coroa, ainda que seja martirizado, como Paulo vai morrer, como Pedro morreu. Estou pronto, ele está dizendo, está prestando contas a Deus, mas tenho certeza que o Senhor sempre esteve ao meu lado, inclusive nos momentos de perseguição, de sofrimento, de dor, de incompreensões, nos momentos difíceis da sua vida. Paulo diz, no final, portanto, eu tenho certeza que o Senhor sempre esteve ao meu lado. E o que ele oferece, a hóstia que Paulo oferece, o sacrifício que Paulo oferece a Deus, a oferenda de Paulo, são os cristãos que ele ganhou para Cristo na pregação do Evangelho. Portanto, alguém que está bem consciente
da sua missão e do que fez e do que agora está para enfrentar, mas com o coração sereno. Deus nos dera essa capacidade de enfrentar com o coração sereno a nossa vida, olhar com serenidade, principalmente nos momentos de aflição, nos momentos de conflito, ter essa serenidade que o Espírito nos dá. É o Espírito Santo que nos dá. Diante dos conflitos, das dificuldades, dos sofrimentos, das catástrofes que acontecem na nossa vida, das surpresas desagradáveis, nós temos duas posturas possíveis. A postura de quem não tem fé, que é o desespero total, e é o meter os pés pelas mãos, e é o desânimo derrotista, não é? Ou diante disso tudo, uma outra postura, postura de quem tem fé, de quem olha com serenidade, de quem sabe se recolher e colocar tudo diante de Deus, e saber que Deus acompanha em cada passo. No Evangelho de hoje, que está com foco em Pedro, mas sobretudo na fidelidade ao projeto de Jesus. Começa dizendo que está com os discípulos em Cesareia de Filipe, é uma cidade que ainda está sendo construída e é ao norte. Portanto, Jesus leva os discípulos para longe da instituição judaica religiosa, para longe, não só fisicamente, mas para que eles se afastem do fermento dos fariseus e dos saduceus. E lá Jesus pergunta a eles, como quem faz uma pesquisa e quer saber, depois de ter-os enviado, o que eles pregaram. E não tem outra maneira melhor de saber, perguntando o que o povo acha dele. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Quer dizer, o Filho do Homem, aquele que tem a plenitude da vida divina, que tem o Espírito. O que os homens, as multidões acham dele? E a resposta é decepcionante. Não foi boa a resposta. Uns dizem que é João Batista. João Batista tinha sido martirizado e disse que os mártires ressuscitariam rapidamente. Fazia pouco tempo que João Batista tinha sido degolado por Herodes. Outros dizem que é Elias. Elias não morreu, segundo o livro dos Reis. Foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo e deveria voltar na ocasião da chegada do Messias. Outros dizem que é Jeremias, escapou de um apedrejamento. Outros dizem que é algum dos antigos profetas. Nenhuma resposta disse quem era Jesus. Quer dizer que os apóstolos passaram, quando enviados, uma ideia de Jesus que não correspondia à verdade, mas correspondia à tradição judaica que esperava o Messias. Um Messias que era forte, vingativo e poderoso. Queria tomar o poder, expulsar os romanos e sentar-se no trono do poder político deste mundo. Lá em Jerusalém, expulsar Pilatos, vencer Herodes e sentar-se no seu lugar. Era isso que era esperado do Messias. Jesus é um Messias assim? Pergunto a vocês. Minha gente, completamente diferente. Então, Pedro, depois Jesus se volta ali naquela região de Cesareia de Filipe, filho de Herodes que tinha construído, pergunta então Jesus: mas e vós? Já que os outros não sabem responder porque vocês não ensinaram direito, e vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-se para todo o grupo, mas Pedro, que se adianta, coloca-se à frente e responde em nome de todos. A resposta de Pedro, diferente do outro, a outra narrativa do Evangelho, é boa e ruim. Ele diz: tu és o Messias. Essa primeira parte. Essa primeira parte não há uma resposta boa. É como, vocês já viram que alguém diz assim: nossa, você é o cara. O que quer dizer o cara? O bom, né? É o bam. Esse cara sou eu, né? Canto Roberto Carlos, né? Nossa, fulano é o cara. Este o artigo definido, singular, quer dizer que alguém especificamente. A gente não escuta dizendo que alguém é o cara e pensa que ele é só um nome, ele é o tal. Dizer que ele é o Messias, era aquele Messias, forte, poderoso e vingativo.
E Jesus não é. Mas depois Pedro completa com a parte positiva da resposta: o Filho do Deus vivo, que quer dizer aquele capaz de dar a vida, aquele capaz de vivificar as pessoas. Esta é a resposta. E Jesus então responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Simão Pedro. Simão é o nome, Pedro é o sobrenome, o apelido. Pedro aqui significa, veio do termo grego de pedra, para dizer que Pedro é cabeça dura como pedra. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. O pai de Pedro não chama Jonas, é uma referência a Jonas do Antigo Testamento, aquele profeta que Deus tinha mandado ir profetizar em Nínive, para a conversão do povo de Nínive, senão Deus destruiria a cidade. Filho de Jonas, aqui para os judeus, dizer que alguém é filho de alguém não é só filho daquele homem. Significa dizer que essa pessoa tem um comportamento igual àquela pessoa. Filho do trovão, quer dizer que a pessoa explode como um trovão, né? Não é o trovão que é o pai da pessoa. Por exemplo, esse Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas fez exatamente tudo o contrário que Deus mandava ele fazer. Mandava Jonas ir para o norte, ele pegava o navio e ia para o sul. Mandava Jonas fazer uma coisa, ele fazia outra. Porque Pedro tem esse comportamento. Só depois Jonas se converteu e fez o que Deus quis. Pedro também. Só no final Pedro se converterá para obedecer Jesus, para fazer o que Jesus quer. Portanto, aqui figura todos esses discípulos que também na sua fraqueza não são 100% aprovados diante de Deus, mas que Deus conta com eles, porque sempre pode mudar. Nós precisamos aprender isso, né? Não descartar as pessoas, não eliminar as pessoas, como se a vida fosse um Big Brother. Não eliminar as pessoas, porque sempre pode mudar. Enquanto a gente estiver vivo, sempre pode mudar. Se Deus não pensasse assim de nós, a gente estava perdido. Já pensou? Se Deus nos descartasse, sempre pode mudar. Deus conta com isso. Assim foi Paulo e assim foi Pedro. Portanto, Jesus diz: tu és feliz, Simão. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Conseguem ver em Jesus o próprio Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi um ser humano que te revelou isso, foi o próprio Deus que está no céu. E por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, cabeça dura que você é, significa um tijolo que pode ser construído, com o qual pode se usar para construir, e sobre esta rocha, pedra, essa rocha é Jesus, eu construirei a minha igreja. Ali na região de Cesareia de Filipe havia 3 cavernas, e uma delas era considerada a entrada para a região dos mortos. A região dos mortos, de forma negativa, no próprio inferno, numa dessas cavernas. E por isso Jesus diz: construirei a minha igreja. Essa igreja não é uma outra sinagoga que Jesus significa, é no sentido de eclesia, um termo grego que significa conjunto de pessoas, portanto não é prédio, não é uma nova sinagoga, um novo jeito de viver. Assim como Pedro reúne, e hoje a figura do Papa, milhões de pessoas, não uma igreja física apenas. E eu te darei as chaves do reino do céu. Antes dizia que as portas do inferno não prevalecerão. Jesus estava perto justamente com os discípulos daquela região que tinha uma caverna que se dizia que era a entrada para a porta do inferno, a porta da morte ou dos mortos. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui Jesus está dizendo: a força é de Deus. O mal não vai triunfar sobre a igreja. Sobre qual igreja? A igreja construída de pedra? A igreja, nós, o povo de Deus. Te darei as chaves. Quem tem as chaves tem, na verdade, a responsabilidade de cuidar de quem está dentro e de não permitir que quem não deve entrar entre.
que está fora. Portanto, é ligar e desligar com o mal. Jesus usa aqui uma expressão rabínica para confirmar que Pedro tem esta missão. Pedro e a igreja inteira, cuidar do que estão dentro, proteger os que estão dentro, não se deixar perder os que estão dentro. Às vezes fechar para os que estão dentro não saem, às vezes abrir para que outros entrem. Portanto, essa é a missão da igreja, é a missão de cada um de nós. Mas Jesus termina dizendo: não conteis a ninguém que eu sou o Messias, para que o povo não confundisse aquele Messias vingador, poderoso, rico e forte, de acordo com o poder do mundo. Meus irmãos e irmãs, essa festa maravilhosa de São Pedro e São Paulo faz nos perguntar a cada um de nós sobre a nossa própria participação na igreja. Nós somos esse tijolo e essa pedra com a qual Deus quer construir alguma coisa. O que Deus tem construído com você? Já se perguntou? Não fomos feitos para destruir. Temos que ser uma matéria-prima nas mãos de Deus, em que Ele constrói. Constrói família, Ele constrói relacionamentos, constrói pontes, constrói a vida. Já parou para se perguntar como eu tenho me deixado trabalhar nas mãos de Deus para que Ele construa aquilo que Ele quer da minha vida? E aqui então, como Pedro, nós temos que nos perguntar se nós sabemos dizer quem é Jesus. Para muita gente, Jesus ainda é esse Deus forte e poderoso que faz milagres para mim, que me dá aquilo que eu quero. Precisamos aprender que Ele é aquele que pode me dar a vida, o Filho do Deus vivo, vivente, que vivifica. E peçamos a Deus agora a intercessão de Pedro e Paulo, para que de fato nós possamos abraçar a vida que Deus nos dá, a salvação que Jesus nos traz e a construção que Ele pode fazer com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.